Não sou, de modo algum, pessoa de grandes luzes, mas para as grandes questões basta pouca luz. Além disso, o tom faz tudo. Uma graça calma, certo rodeio estimula, certos ornamentos desviam no seu prazer a alma terna, que lê e que não pede respostas. Pois isso seria terminar o jogo e retirar a vida sob algum pretexto e privá-la de questionamento. A leitura me pesa, só a escrita inquieta um pouco mais a minha paciência. Só sou bom de inventar aquilo de que preciso no momento. Sou um Robinson miserável numa ilha de carne e espírito, toda circundada de ignorância, onde crio grosseiramente meus utensílios e minhas artes. Por vezes, me aplaudo por ser tão pobre e tão incapaz dos tesouros do conhecimento acumulado. Sou pobre, mas sou rei, e sem dúvida, como Robinson, reino apenas sobre meus macacos e papagaios interiores. Mas enfim, ainda é reinar. Confesso a você que, inicialmente, no momento de aplicar meus esforços em conceber o mundo dos mitos, senti meu espírito indócil. Eu o pressionei, forcei o seu tédio e suas resistências. E como sob minha pressão ele retrocedia, voltando o seu olhar para o que ama, desejando aquilo que ele faz de melhor, e cujos atrativos ele pintava com vivacidade, eu lancei furiosamente no meio dos monstros, na confusão de todos os deuses, demônios, heróis, espécies horríveis e de todas as criaturas dos homens antigos. Aqueles que puseram a sua filosofia para povoar o universo de maneira tão ardente como nós, mais tarde, pusemos a nossa para esvaziá-lo de toda a vida. Em suas trevas, os nossos ancestrais se acasalaram com todo enigma, nele gerando estranhas crianças. Não sabia me orientar na minha desordem, em que me apoiar para lhe plantar o meu começo e desenvolver os pensamentos vagos que o tumulto das imagens e das lembranças, o número de nomes, a mistura de hipóteses despertavam e se arruinavam dentro de mim, diante de meu propósito. Minha caneta fazia furos no papel, minha mão esquerda atormentava meu rosto, meus olhos desenhavam com bastante nitidez um objeto bem iluminado e eu sentia muito bem que não tinha a menor necessidade de escrever. Depois, essa caneta que matava o tempo com seus pequenos rabiscos começou por si mesma a esboçar formas barrocas, peixes hediondos, polvos descabelados de rúbricas bem fluidas e fáceis. Ela engendrava mitos que surgiam de minha espera na adoração, enquanto minha alma, que quase não via o que a minha mão criava diante dela, errava como um sonâmbulo entre os sinistros muros imaginários e os teatros submarinos do Aquário de Mônaco. Quem sabe, eu pensava, se o real em suas formas inumeráveis não é tão arbitrário, não se produz de forma tão gratuita como esses arabescos animais. Uma palavra vinda ao acaso se torna uma sorte infinita, faz crescer os órgãos da frase e a frase exige uma outra que tem existido antes dela. Ela quer um passado que ela gera para nascer, depois que ela já apareceu. E essas curvas, essas volutas, esses tentáculos, palpos, patas e apêndices que faço correr sobre sua página não é o que faz, a seu modo, a natureza em seus jogos, quando dissipa, transforma, estraga, esquece e reencontra tantas chances e figuras de vida no meio dos raios e átomos onde abunda e se enreda todo possível e inconcebível. O espírito se empenha mesmo assim, só que ainda excede a natureza. Ele não somente cria como ela costuma fazer, mas acrescenta que faz ares de criar. Ele compõe de verdade a mentira e, embora a vida ou a realidade se limite a proliferar no instante, ele se forjou o mito dos mitos, o indefinido do mito, o tempo. Mito é o nome de tudo que não existe e que só subsiste tendo por causa a palavra. Não há discurso tão obscuro, rumor tão bizarro, propósito tão incoerente que não possa receber um sentido. Há sempre uma suposição que dá sentido à linguagem mais estranha. Imaginem ainda várias narrativas sobre a mesma ocupação ou diversos relatos sobre o mesmo acontecimento, entregues a vocês por livros ou testemunhas que, embora igualmente dignas de fé, não concordem entre si. Dizer que eles estão em desacordo é dizer que sua diversidade simultânea compõe um monstro. A sua concorrência procria uma quimera. Mas um monstro ou uma quimera não são viáveis de fato. Estão bem à vontade no vago dos espíritos. Uma combinação de mulher e peixe é uma sereia, e a forma de uma sereia é facilmente aceitável. Mas é possível uma sereia viva? Eu não estou de jeito algum seguro de que já sejamos tão especialistas nas ciências da vida a ponto de poder recusar a vida às sereias, por qualquer razão demonstrativa. Seria preciso bastante anatomia e fisiologia para lhes opor outra coisa de que esse fato,
Os modernos nunca pescaram uma sereia. Um mito é o que perece por um pouco mais de precisão. Sob o rigor do olhar e sob os golpes multiplicados e convergentes das questões e interrogações categóricas com as quais o espírito desperto se arma por todos os lados, vê-se os mitos morrerem e a fauna das coisas vagas e das ideias se empobrecerem indefinidamente. Os mitos se decompõem sob a luz que constitui em nós a presença combinada de nosso corpo e do nosso sentido do mais alto grau. Toda a nossa linguagem se compõe de pequenos sonhos breves, e o que isso tem de belo é algumas vezes formarmos com eles pensamentos estranhamente justos e maravilhosamente razoáveis. Na verdade, há em nós tantos mitos que nos são tão familiares a ponto de ser praticamente impossível separar com nitidez alguma coisa em nosso espírito que não seja mito. Nem sequer podemos falar sobre o mito sem mitificar, afinal, não estou, nesse instante, fazendo o mito do mito para responder ao capricho de um mito. Imagine que amanhã é um mito, que o universo é um mito, que o número, o amor, que tanto o real como o infinito, que a justiça, o povo, a poesia, a própria terra são mitos. E que até o polo é um mito, pois aqueles que pretendem ter ido até lá só pensaram ali estar por razões inteiramente indissociáveis da palavra. Eu estava esquecendo todo o passado. Toda a história é feita apenas de pensamentos aos quais acrescentamos esse valor essencialmente mítico de que eles representam aquilo que foi. Cada instante cai a cada instante na imaginação, e tão logo se morre, vemo-nos com a velocidade da luz, reunidos aos centauros e aos anjos. Mas o que digo? Tão logo viramos as costas, tão logo saímos de vista, a opinião faz de nós o que pode. O filósofo mais profundo, o físico mais bem equipado, o geômetra mais provido desses meios que Laplace pomposamente chamou de recursos da mais sublime análise, não podem nem sabem fazer outra coisa. É por isso que me veio a ideia de escrever, certo dia, no começo era a fábula. O que significa que toda origem, toda aurora das coisas tem a mesma substância que as canções e os contos que rodeiam os berços. É uma espécie de lei absoluta que, por toda parte, por todo período da civilização, em toda crença, no meio de qualquer disciplina e sob todas as relações, o falso sustenta o verdadeiro se dá ao falso como ancestral, como causa, como autor, como origem e fim, sem exceção nem remédio. E o verdadeiro engendra o falso de onde ele mesmo exige ser engendrado. Toda a antiguidade, toda a causalidade, todo o princípio das coisas são invenções fabulosas e obedecem a leis simples. Que seríamos nós sem a presença do que não existe? Pouca coisa, e nossos espíritos bem desocupados esmoreceriam se as fábulas, os enganos, as abstrações, as crenças e os monstros, as hipóteses e os pretensos problemas da metafísica não povoassem nossas profundezas e nossas trevas naturais com seres e imagens sem objetos. Os mitos são as almas de nossas ações e de nossos amores. Não podemos agir senão nos movendo em direção ao fantasma. Não podemos amar senão o que criamos.